Olá, eu sou Antônio Rodak, do blog Viva Melhor, e hoje eu estou aqui com a Cristina Cairo. Ela é a maior especialista em psicossomática, a linguagem do corpo do Brasil, e ela já é autora de vários livros, e ela está acabou de lançar o livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Oi, Cristina. Oi, Antônio, tudo bom? De novo a gente aqui. Tudo bom. Legal. E eu agradeço essa entrevista de novo, porque sempre novas informações, às vezes a mesma informação de uma maneira diferente, que aí as pessoas conseguem entender melhor, para se curar, para entender essa expansão, que também vai para cima dos animais, né? E fala pra gente um pouquinho do seu novo livro. Pois é, eu resolvi escrever O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, porque as ondas de preconceito sobre o gato, as coisas negativas que o ser humano criou na própria mente, devido à época até de Inquisição, é antigo isso, de fazer com que as pessoas acreditem que o gato gera doença. Certo. E eu peguei médicos, cientistas, escrevi o livro provando que a toxoplasmose não existe, não vem do gato, né? Que é da própria pessoa isso e tal. Então eu comecei a mostrar outras coisas. Exemplo, quando o gato deita sobre uma parte do seu corpo, e ele insiste em deitar só naquela parte, pode ir no médico. Porque o gato está tentando repor uma energia ali. Ele só deita em lugar que não está bom, né? E quando aquela parte fica boa, ele dá um salto assim, como se alguém tivesse picado ele. Aí ele está identificando a doença. É, e está identificando a doença. Há muito tempo atrás eu estava fazendo acupuntura, né? Eu estava com o meu terapeuta há muito tempo atrás, e ele colocou um monte de agulhinha em mim. A minha gata subiu na maca, ela foi até uma agulha e ficou com o focinho naquela agulha assim, né? Aí o terapeuta olhou para mim e ele falou: o que ela está falando? Eu falei: não sei, qual é esse meridiano aí? Ela está querendo te avisar de alguma coisa. Quando ele mexeu, ele falou: é o meridiano do fígado. Aí ele foi no meu pé, na reflexologia, e viu que o meridiano do fígado estava um pouco comprometido. E aí ele falou assim: ela está identificando que falta energia no seu fígado, porque ela cismou com o fígado. Aí tinha outras partes do corpo, ela só ia ficar nos meridianos do fígado. Nossa, fantástico. Isso é uma das coisas, né? Então as pessoas deveriam entender que o gato é sagrado. No Egito, se você fizer mal para o gato, você vai ser linchado. E para cachorro lá também, porque os muçulmanos, eles prezam demais os cachorros. Eles respeitam muito. E gato para eles é uma coisa sagrada. A gente vai todo ano para o Egito e na parte do comércio tá cheio de gatos. E eles não deixam o cliente espantar os gatos não, porque eles falam que traz prosperidade. Certo. E que traz alegria, proteção. Então, Cris, mas isso não são preconceitos ou misticismos? Não, é científica a coisa. Ele tem um sensor nas patas, o gato, que os veterinários sabem disso. Ele tem sensor nos bigodes também. Certo. Quando ele está pisando em um determinado lugar, ele nunca vai cair num buraco, num abismo, a não ser que a família dele, o pai, a mãe, né, os donos, estejam com uma frequência vibracional baixa, porque ele capta. Uhum. Mas do contrário, não, ele pisa e ele sente a coisa. Então, quando ele pisa na gente, ele sente e ele vai direto com a patinha ou com a barriga. E aí a barriga começa a esquentar em cima daquela parte do corpo. E o gato que está irritado? O gato que está irritado, ele está captando o dono ou a dona que são irritados ou que estão irritados. Eu tenho algumas perguntas Ok. de algumas pessoas que acompanham o meu blog e o meu canal no YouTube, e elas pediram para fazer para você. Legal. Né? Tem uma delas, a Marcele, ela quer entender como que as crianças que não têm raiva, não têm ódio, elas, por exemplo, adquirem o câncer ou qualquer outro tipo de doença. Muito legal. Eu gosto de falar que eu não tenho religião, porque eu acredito num único Deus, eu respeito as religiões, né? Então eu também não tenho medo de ler todos os livros sagrados das outras religiões. E a gente encontra as respostas lá dentro. Hoje mesmo no curso eu falei assim, tem uma parte da Bíblia que fala: eu verei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, uma criança quando ela está doente, quando ela está com raiva, quando ela está com câncer, seja o que for, eu tenho que ver a idade dela. Se é de 0 a 7 anos e meio, ela está captando ondas psíquicas da mãe, mesmo que a mãe esteja longe uma semana. Aonde a mãe estiver, ele está captando aquilo sem saber e passa para o corpinho deles. Então a gente lê o corpo da criança e a gente sabe o que está acontecendo com a mãe. E 7 anos e meio a 14 anos e meio, a gente vê como é que está o pai, né? Se é distante, se está mal, se ele está engolindo sapo, conforme o jeito que a criança está.
até 14 anos e meio. Então não é a criança que desenvolve a doença nela. Sim. A partir dos 15 anos de idade, aí sim, ela desconecta psiquicamente do pai e da mãe e ela passa a ter as próprias doenças conforme o emocional dela desequilibrado. Mas nesse caso, então, precisa tratar o pai ou a mãe? Se a criança tiver até 7 anos e meio, doente, com câncer, tudo, o câncer, por exemplo, o câncer só acontece em pessoas que não conseguem perdoar uma grande traição, uma grande mágoa, né, uma grande humilhação ou um grande abandono. Então, certo. se a criança até 7 anos está com câncer, quem que está guardando esses sentimentos? É a mãe. A mãe que se sente traída, a mãe que perdeu alguém, a mãe que foi traída. E como a criança estava bem sensível a essa energia da mãe, em vez da mãe ter o câncer, era a criança que teve. Se a mãe não tivesse nem a criança, nem o animalzinho, a mãe é que desenvolveria o câncer. E a Salete Moraes, ela quer que você fale um pouco a respeito de situação, de dificuldade financeira, né? E também valorização da profissão dela. Bom, quando a gente vai falar de carreira, de amor, de espiritualidade, de corpo, filhos, tudo, a gente sempre tem que estudar um pouquinho o significado das polaridades do universo, que pelos chineses é o taoísmo, né? Certo. Aquela bolinha assim com os dois, né? Então, a polaridade positiva e negativa, ou o homem e a mulher, o yin e o yang. Então, ganhar dinheiro, prosperar para a mulher, ser feliz no amor, significa ter que estar em equilíbrio com a polaridade yang, que é o papai. Se a mulher não tem uma paz interior, ou ela não lembra, às vezes ela ama o pai, mas ela não lembra, porque é coisa de criança, ela não lembra. E ela tem algo mal resolvido com o papai, que ela nunca gostou do jeito que tratou a mãe, ou sei lá, o abandono, a ausência, ela acaba não prosperando. Porque há um desequilíbrio dentro dela da própria energia yang. Por isso que se fala nos 10 mandamentos, né? Honrai pai e mãe, para que Deus te dê longevidade na terra. Então é muito importante a gente estar bem espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, com o papai e a mamãe onde quer que eles estejam. É só tirar esse sentimento de vítima, que muita gente fica reclamando, porque, nossa, você não sabe a família que eu nasci, você não sabe o que meu pai fez, meu pai me estuprou, ou a minha mãe me abandonou. Não importa, Deus não faz nada errado, né? A pessoa precisa sentir gratidão e, mais que isso, aprender a soltar, a perdoar e descobrir quem ela é, que eu aconselho muito a pessoa fazer um mapa astrológico e ela olhar, porque são 12 casas, no mapa matemático, não é adivinhação, na casa 2 e na casa 10, porque certo. lá no mapa mostra para a pessoa os talentos que ela tem, qual é a carreira verdadeira que ela deveria estar atuando aqui na Terra. E a Eva Carneiro, da Praia Grande, São Paulo, ela tem hipotireoidismo, e agora no ultrassom deu nódulos na tireoide. Tá. E ela fala que ela também toma hormônio, né, o Puran T14-112, ela tem 50 anos e os médicos não conseguem controlar. Ela não aguenta mais em médico, já está cansada, né? Ela vai no médico, ele muda a medicação e não resolve nada. Porque enquanto a medicina estiver trabalhando só a máquina, não vai descobrir remédio, porque o remédio é na emoção também. Né? Você tem que olhar o homem como um todo. E a tireoide, ela representa tudo que eu expresso na minha vida. As criações, as realizações pessoais, o que eu realizo para o mundo, quem eu sou, o que eu gosto de falar, querer, não querer. Então, todas as pessoas que têm problema na tireoide é porque elas alavancaram a vida de todo mundo, menos a delas. Elas não tiveram realização dos sonhos pessoais. O hipotireoidismo é porque ela, por causa da mãe dela, ela deixou de ser ela mesma, não importa por qual razão. Ou porque a mãe precisava de ajuda, ou porque a mãe era autoritária, doente, não importa. Quando é hipertireoidismo, que a pessoa também fica magrinha, é um problema contra o pai, mas é inconsciente, a pessoa não sabe. Por causa do pai, por alguma razão, ela não pôde fazer a vida dela do jeito que ela queria. Então, se ela fizer a oração do perdão, papai e mamãe, sim, 3 meses, direto, um dia pai e um dia mãe, né? Seja o Ho'oponopono, ou seja a oração da Seishonoye, ou então a oração que está no meu site, né? No linguagemdocorpo.com.br, pronto, a pessoa já vai ter uma revolução interna. Aí ela fala, Cris, e agora o que eu faço? Calma, tem a ação, descubra quem é você pelo mapa, vai atrás dos seus sonhos, tenha coragem de ir avante, aí com certeza a tireoide cura, totalmente, claro, aí não precisa nem mais de remédio. Mas só que a pessoa não tem que parar com o remédio,
Ela tem que ir à ação, fazer o que ela tem que fazer, alinhamento dos chakras pela prática da meditação. Automaticamente ela vai ver que o problema, ela vai fazer exame e não tem mais o problema. O próprio médico vai tirar o remédio. Tá bom. Tá bom? A Etienne, aqui de Curitiba, ela quer saber o seu ponto de vista com relação à cirurgia bariátrica. Se é uma solução ou é uma agressão? Essa tal de gastroplastia, né, bariátrica, tem muita gente que está fazendo como, tipo, já tentei de tudo para emagrecer, gordura mórbida, vou morrer do coração a qualquer hora, então faz. Só que, para fazer essa cirurgia, a pessoa tinha que trabalhar a cabeça dela antes. Porque se ela ainda pensa como gordo, né, o que é pensar como gordo? Se magoa com facilidade, não perdoa a mamãe porque tem uma ligação estranha com a mamãe, é muito briguento, ou cola muito, depende muito. Você tem uma coisa estranha com a mãe, porque é de 0 a 2 anos que começou a obesidade. Mesmo que tenha engordado aos 30 anos de idade. A sementinha da obesidade é jogada de 0 a 2 anos na fase oral, na época da mamada. Então, quando a mamãe está dando de mamar e não olha nos olhos da criança, direto e reto, fica vendo televisão, falando com os outros, a criança ela não se sente amada, ou ela se sente meio que rejeitada. Está no inconsciente. Tá. E ela vai crescer sempre com essa coisa de que ela não é importante. Porque por mais que ela agrade, as pessoas não a amam, estão rejeitando e trocando ela. É um complexo de inferioridade muito grande. Então, para você poder operar o estômago, tem que também mexer com a cabeça. E mais uma perguntinha aqui, a Carla de Irati quer saber quais são os benefícios da meditação. Os benefícios são infinitos. Tem gente que pega a prática da meditação só para se acalmar, né? Outros pegam a prática da meditação para elas poderem fazer viagem astral. Outros pegam para fazer uma viagem interna para curar o próprio corpo. Então, assim, você brincar com a sua cabeça de forma livre, fazendo funcionar todos os chakras, porque o pensamento é força criadora. E quando você entra em relaxamento, porque o certo é ser saudável, né? Nós somos seres filhos de Deus e nós temos tudo de bom. Quando o emocional está negativo, que a pessoa está com mágoa, está com raiva, ela começa a intoxicar o organismo. Tem uma glândula no centro da cabeça chamada hipotálamo e que gera materiais químicos. Se a pessoa está com raiva, está com mágoa, é ela que está destruindo o corpo. Quando ela medita, o que acontece quando ela medita? Ela se acalma. Ela serenamente, automaticamente há um aumento da consciência espiritual. Né? Mesmo independente da crença dela. E ela começa a desfazer do organismo todas as químicas. Começam a ser eliminadas pela energia vital e prânica, certo, que por causa da meditação se abre para esses portais. E ela cura qualquer doença, emagrece, prospera, arruma os problemas da família, só pelo menos 5 minutos por dia. Sem ver televisão, sem música, nada, só de olho fechado, imaginando um banho de luz, quietinho. Mas eu não consigo ficar sem pensar em nada. Não tem que ficar sem pensar em nada. Deixa os pensamentos virem, deixa os pensamentos irem embora. Mas o barulho lá me incomodou. Deixa o barulho, escuta o barulho, né? Então, meditar na cidade grande hoje tem que desmistificar alguma coisa e mostrar que a meditação da cidade grande não pode ser igual à meditação dos templos dos monges, onde eles têm uma concentração de todos os dias, né? Então, claro que tem que meditar, tem que silenciar, fugir um pouco do computador, fugir um pouco da música, sabe, do celular, fugir da televisão, do rádio, fica quieto. E muita gente, quando consegue chegar e ficar quieto, dorme porque é fuga. A pessoa não consegue ficar dentro dela 1 minuto. Então, quem conseguir praticar meditação, com certeza cura toda a vida. Muito obrigado pela entrevista. Você está voltando aqui em Curitiba dia 12 e 13 de março de 2016. Isso. Para novamente repetir linguagem do corpo e meditação. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal a respeito desse curso. É que nem esse curso que a gente está fazendo hoje, né? Que a gente está gravando no meio do intervalo aqui, bem legal. Vai ser o mesmo curso, mas nunca é igual. Sim. Mesmo aqueles que participaram hoje aqui e quiser participar do próximo, sempre tem coisa diferente dependendo da história do grupo. Então, tem a base, que nem eu falo, né? Das leis universais, eu falo da linguagem do corpo, a linguagem do rosto, mas as histórias que vão acontecendo durante o evento é que empurra o curso para frente.
Um chega e fala um problema, o outro começa a pensar no problema dele através da resposta que eu dou para o outro. Então é um conjunto de situações. Essa interação também é muito importante e as pessoas aprendem, né, com o problema do outro, né? Isso, e até aquele, por exemplo, faz de conta que um está fazendo uma pergunta ali e eu estou respondendo. Aí tem um outro aqui que ele fica meio irritado, porque não está gostando disso, queria escutar o professor falar, né? Então é uma lição para essa pessoa também, porque o problema do outro é irmão. Tem que ajudar. Nós estamos num grupo, semelhante atrai semelhante. Então é um por todos, todos por um, né? O meu curso é puro amor, pura brincadeira. Para quebrar um pouquinho aquela coisa rígida das pessoas. E aí ela começa a perceber, nossa senhora, isso eu não quero, mas tem isso de bom. Nenhum. Você pode ir para a igreja, você pode ir para curso, pode ir para a faculdade. Nem tudo você gosta. Pega só o que você gosta e usa, pratica. Tá então bom. o curso do dia 12 vai ser bacana também, meditação, te abrindo o cérebro, o coração e caindo ficha. Então venha fazer o curso com a gente. Tá bom? Cris, muito obrigado. Obrigada. E até o próximo curso. Até o próximo curso. Obrigada.